O que uma planta e uma estaca têm a ver com você, com a sua vida e com a mudança dos seus caminhos para melhor? Você sabe que algumas plantas na horticultura precisam que se coloque junto a elas uma estaca fincada na terra e que essa estaca seja amarrada a essa planta para que a planta cresça reta e não torta. Você já deve ter visto isso no seu jardim, você já deve ter feito isso ou visto em outro lugar. O que isso tem a ver conosco? Vamos lá. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 7:29 diz: Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Este versículo resume a história da humanidade. Resume por que existe tanta maldade, destruição na vida e que Deus não tem nada a ver com isso. Porque da parte dele, ele criou o homem reto. Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, como ele é reto, justo, perfeito, não há desvios nele, não há corrupção e nem falhas nele, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o criou reto, com a capacidade de ser como ele, andar também na retidão. Porém, como Deus é justo, ele não nos obrigou e não nos obriga a andar na retidão. Deus mostra o caminho, ele aponta o caminho, ele dá o exemplo e também nos capacita para andarmos na retidão. Mas ele não nos obriga a fazê-lo. Ele é justo. Se ele nos obrigasse, ele não seria justo. Então, o texto diz que Deus fez o homem reto, mas o homem se desviou da sua retidão e buscou muitas astúcias. Ou seja, muitos rolos, muitos esquemas, jeitinhos e tudo que a gente vê o homem se meter de mal nesse mundo. Às vezes eu me pergunto se o homem é mais criativo e inteligente para o mal do que para o bem. Porque se algumas pessoas usassem a sua inteligência para o bem como elas usam para o mal, não só elas, mas o mundo em si seria um lugar muito melhor. Mas a pessoa tem a liberdade de escolha e, infelizmente, muitos escolhem o mal. Como diz o Salmo 119, em versículo 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Quer dizer, Deus colocou a nossa alma nas nossas mãos. Nos deu o direito de fazer o que quiser com ela. Todavia, não me esqueço da tua lei. Aqui neste salmo, o rei Davi está dizendo que a nossa alma, que também é um símbolo das nossas vontades, do nosso coração, essa alma, essa vontade própria, o nosso coração, está o tempo todo em nossas mãos. Quer dizer, o livre-arbítrio, o poder de escolher, de fazer o que quisermos com a nossa vida. Mas, como Davi disse, porém, todavia, não me esqueço da tua lei. Quer dizer, quem tem juízo não esquece da lei de Deus e procura segui-la, em vez de seguir o próprio coração. É aí que entra essa história da planta e da estaca, porque o que acontece com muitas plantas? Muitas plantas jovens têm um caule flexível, não conseguem sustentar o próprio peso, e o vento batendo, né? A falta de estrutura, de raiz profunda, faz com que aquela planta cresça torta. E aí o jardineiro, para impedir isso, ele finca uma estaca reta ao lado da planta e prende, amarra a planta a essa estaca. E a estaca, então, ali
dá direção e sustentação à planta. A planta, com o tempo, cresce seguindo a referência da estaca, desenvolve forte e reta. Então, essa estaca ao lado da planta é a lei de Deus, é a palavra de Deus, que quem tem juízo se amarra a ela. Como o ser humano foi criado reto, mas tem a inclinação para buscar muitas astúcias, tem a inclinação para se corromper, então o ser humano que tem juízo, prudente, sábio, sabendo da sua inclinação humana, ele se amarra à estaca da palavra de Deus. Ele usa a lei de Deus como sua referência. Eu tenho que usar isso aqui como a minha referência. Então parece que é uma prisão, mas na verdade não é uma prisão, é uma prevenção. Prevenção de crescer torto, prevenção de entortar e de trazer muitos problemas para si, prejudicar o próprio crescimento. Então essa estaca é a palavra de Deus que ali fincada do lado guia a nossa vida e nós crescemos com Deus como a nossa referência. A palavra é o padrão da vida. Se eu quero viver retamente, eu tenho que olhar para a palavra. O que a palavra diz? Como é que eu tenho que ser? Que tipo de marido eu tenho que ser? Que tipo de profissional? Que tipo de pai? Que tipo de servo de Deus, de cristão eu tenho que ser? Eu tenho que olhar ali para a palavra de Deus. Ela é a minha estaca, a minha referência. Então, quando nós lembramos do profeta Joel, nós vemos que ele, entre tantos outros na Bíblia, desde o Jardim do Éden, desde quando o homem pegou a alma que Deus colocou na sua mão, nas suas mãos, e entregou para o diabo, Deus vem tentando recuperar essa alma. E Joel falou assim, Deus falou através do profeta Joel para o povo na sua época. Ainda assim, quer dizer, apesar de vocês terem estragado tudo, apesar de vocês terem entregado a alma de vocês para o mal, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quer dizer, pegue a sua alma, o seu coração, sua vontade e volte-se para mim. Entregue para mim. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Quer dizer, com real arrependimento. Então, se a pessoa é que tem que se converter, é ela que tem o poder nas mãos. Não é Deus que tem que forçar. Deus não vai forçar você a voltar para Ele. É você que tem a alma nas suas mãos, o coração nas suas mãos, que tem que se converter, quer dizer, tem que se voltar para Deus. Você tem que pegar a sua alma e falar, Senhor, eu dou para Ti. O Senhor me deu a alma para que eu a tenha nas minhas mãos, eu tenha as minhas próprias vontades, seja livre de fazer o que eu quiser, mas eu prefiro que o Senhor guie a minha vida. Eu não quero ser diretor da minha vida. Eu quero ser segundo, eu quero que o Senhor seja primeiro, eu quero que o Senhor me guie. Então a pessoa pega a alma e entrega de volta nas mãos de Deus. Isso é arrependimento, isso é abandono do pecado, isso é sabedoria. E quando a pessoa se volta para Deus, ela se livra do castigo, das maldições do pecado, que escraviza, que destrói a vida dela. Você talvez hoje está pagando um preço alto pelo seu pecado, pelos erros que você cometeu lá atrás. E até hoje você não conseguiu se livrar dessas consequências. Então Deus, para dar a oportunidade do ser humano mudar, sabendo que ele buscou muitas astúcias e entortou toda a sua vida, ele se finca ao lado da pessoa. Deus está se fincando do seu lado, como aquela estaca ao lado da planta. Mas ele não te amarra. É você que tem que voluntariamente se amarrar a ele. É você que tem que voluntariamente dizer, eu vou seguir o Senhor. Então, quando você faz isso, você entrega esse pecado, você entrega essa vida errada, ele endireita a sua vida. Sim, contrário do que dizem aí fora, que o pau que nasce torto não endireita,
Ele endireita, sim, a vida daqueles que se arrependem. E ele pega a destruição que foi e que está a sua vida e transforma em restituição. Ele transforma em restauração. Então, para concluir, a sua vida está torta. Você entortou sua vida porque você buscou astúcias, fez as coisas do seu jeito, ignorou a palavra, a lei de Deus. Você entortou toda a sua vida. Não se esqueça, a sua alma está nas suas mãos. Você faz o que você quiser com ela. Se você tiver juízo e prudência, você vai pegar essa alma e vai entregar nas mãos de Deus. E vai se amarrar à estaca. Não vai se esquecer da lei de Deus. Mas se você quiser insistir no erro, insistir na corrupção, então é só seguir, continuar seguindo o seu coração. Qual é a sua escolha? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.